consumo de energia elétrica em África, em 2019, igualou o consumo de energia da França e da Alemanha. Um continente consumiu energia igual à França e à Alemanha. E eu, como é evidente, lancei um programa naquela sala. Enough is enough. Enough is enough. Portanto, e aí a problemática do controle dos recursos domésticos. Uma pequena chamada de atenção. Recursos. Eu não estou a dizer receitas, intencionalmente. O R quer dizer recursos, não receitas. Ou seja, para além das receitas fiscais ou das receitas orçamentais. Muito bem. Segundo slide. Espero lembrar-me de lhe dizer. Portanto, a África já financia o seu desenvolvimento, mas não é esta a consciência, nem a nível do continente, nem a nível da comunidade internacional. E vejamos estes números. Deste quadro, o que é que nos diz? Os recursos domésticos neste quadro totalizam 911 bilhões de dólares. Isto são dados de 2018, mas a fotografia não tem mudado. E estes 911 bilhões de dólares são receitas mais poupanças africanas, nossos recursos. Como é evidente, estão muito acima, aqui as cadeiras não deixam ver, 721 bilhões de dólares. Ou seja, os recursos domésticos hoje são 20 vezes superiores ao investimento direto estrangeiro e 16 vezes superiores à ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento, neste momento, é completamente marginal. É marginal. Isto não quer dizer que não seja importante. Aí, o problema, e teremos a oportunidade de ver isto, o problema da ajuda pública ao desenvolvimento não é uma questão de montante, porque os 0,7% quase nenhum país dos doadores conseguiu atingir, à exceção de alguns países nórdicos e Luxemburgo, mas pode fazer a diferença, como iremos. Próximo slide, por favor. Portanto, eu aqui gostaria de vos dar uma ideia dos fluxos. Apesar de já estarmos nos 912 bilhões de dólares, portanto, essencialmente a financiar o nosso desenvolvimento, a África tem alguns desafios. Eu vou passar muito rapidamente neste slide, que eu acredito que ontem vocês terão visto isto. Primeiro, as receitas fiscais. 16,6% não é nada. Tendo em conta o potencial da África, não é nada. Nós podíamos estar, pelo menos, com o dobro. Sem aumentar de forma significativa a carga fiscal sobre os cidadãos. Porque nós somos os fornecedores de grande parte das matérias-primas para o mundo. Portanto, temos onde ir buscar, temos espaço económico onde ir buscar para aumentar esta taxa de fiscalidade sem sobrecarregar o cidadão africano. São escolhas de política. Ou a ausência de escolhas de política, também pode ser vista. A poupança. A ideia que se tem é que a África não poupa. As poupanças são baixas. Não é verdade. Não é verdade. Para já temos uma taxa de 20%, que é considerada, se compararmos, é considerada relativamente baixa. Mas eu pergunto, e vou tocar isso num slide mais à frente, se a África perde 88 bilhões de dólares em fluxos ilícitos anualmente, se quando terminarmos o dia de hoje estamos a 21, não? 21. Quando terminarmos o dia de hoje, 21 de abril, à meia-noite, a África terá perdido, só hoje, 240 milhões de dólares. Minha questão é, e vocês vêm me dizer que o meu continente não produz poupança? Não produz dinheiro. Portanto, vamos ver que o problema da África não é um problema de geração, é um problema de mobilização. O investimento direto estrangeiro, a participação da África é marginal, as remessas têm um potencial imenso, is the low hanging fruit, mas as políticas públicas não estão a conseguir desenhar produtos transacionáveis que permitam alavancar mais numa ótica de desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento
é marginal e está cada vez mais marginal, portanto temos que começar a olhar para a ajuda pública mais pela qualidade e não pela quantidade, e já mencionei os fluxos ilícitos. E o próximo slide é o slide da fotografia. Portanto, esta é a parte, e vocês veem, a parte laranja e azul é o que nós financiamos do nosso desenvolvimento. A parte amarela é o que vem de fora. É simples. Portanto, a maior parte da PAI somos nós. Qual é o problema, se me permitirem? Qual é o problema, se me permitirem? É que o mindset que existe é o oposto disto. O mindset é que o amarelo é a nossa contribuição e o azul e o laranja é a contribuição que vem de fora. Ora, este mindset está a bloquear-nos, literalmente. Próximo slide. Portanto, é o que eu disse. Portanto, a segunda ideia que eu aqui gostaria de passar é, portanto, no espaço das políticas públicas em África, como eu disse, quando apresentei o meu overview, o que predomina é o mindset de gestão da pobreza e não de gestão do desenvolvimento, não é? E, como é evidente, isto interpela-nos como africanos. Isto interpela-nos como africanos no sentido de mudarmos o paradigma. E é muito simples. É muito simples. O desenvolvimento, está todo mundo muito focalizado no desenvolvimento sustentável, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estamos todos focalizados. Só que há um pequeno detalhe. Para conseguirmos promover um desenvolvimento sustentável, antes temos que conseguir um financiamento sustentável. Sem um financiamento sustentável, não há desenvolvimento sustentável. E os últimos 10, 15 anos, desde a crise internacional de 2008 até agora, têm provado isto. Aqui o que é um financiamento sustentável? E eu estou a dizer isto porque isto tem a ver com as finanças públicas. O papel das finanças públicas, das reformas, da modernização, em conseguir construir instituições não no sentido de organizações, mas instituições que permitam que o financiamento se torne um financiamento sustentável impulsionado internamente. E, como é evidente, a minha última mensagem é: a África não alcançará a transformação estrutural contando apenas com financiamento externo para a redução da pobreza. Este business model is over. Financiamento externo para combater a pobreza já não funcionam. Slide seguinte. Então, isto coloca no centro, como motor, a mobilização dos recursos domésticos. E quando nós falamos da mobilização de recursos domésticos, há aí uma peça nesta equação que é determinante, que é aquela que, quando nós começamos um jogo de futebol, o que dá o primeiro pontapé é as finanças públicas. As finanças públicas. Como é evidente, a mobilização de recursos domésticos vai para além, como eu disse, das receitas. E, do ponto de vista dos relatórios do secretário-geral, nós somos os penholders, nós estamos a abordar a mobilização dos recursos domésticos em 5 dimensões. E começamos pela despesa pública. Eu, quando pus a despesa pública como o primeiro item na mobilização de recursos domésticos, houve reações de despesa. Como é que a despesa é recurso? E então tive que lhes contar a história, quando eu comecei a Ministra das Finanças. A minha primeira atividade como Ministra das Finanças foi descobrir os fantasmas no orçamento do Ministério da Educação. Simples. Foi a minha primeira atividade. Eu precisava de dinheiro. O dinheiro de fora demora. Fui à procura de fantasmas e encontrei. Encontrei cabo-verdianos nos Estados Unidos a receber salários da função pública. Portanto, há espaço. Portanto, a qualidade da despesa pública é o primeiro passo. É o primeiro passo numa estratégia de mobilização de recursos domésticos. E o raciocínio é
É óbvio, desculpem-me, temos um cesto. Antes de se colocar mais coisas naquele cesto, por favor, vamos tapar os buracos do cesto. Mais simples do que isto é impossível. Portanto, começando pela receita, pela despesa pública, é este o espírito. Mercado de capitais, a questão das poupanças. Nós produzimos poupanças, fora. Fundo de pensões 1,3 trilhões fora, e não alimentam o desenvolvimento dos mercados de capitais. Temos depois a poupança interna, o mercado de capitais e os fluxos ilícitos. Como é evidente, há duas questões críticas que temos que tomar aqui atenção. O primeiro é a gestão da dívida. E aqui, nesta perspectiva de mobilização dos recursos domésticos, a gestão da dívida é crucial. E a gestão da dívida tem que ser feita numa perspectiva em que o ponto de partida não é olhar para fora e ver onde mobilizar, onde identificar mais oportunidades para se emitir eurobonds, porque esta é a perspectiva, temos dívida, vamos à procura de financiamentos externos. Não. Há uma etapa que tem que ser feita antes, que é controlar os fluxos económicos. E isto, como é evidente, requer uma liderança política em África. É uma questão de liderança política em África. A segunda questão é o SDG 16. São instituições fortes. Porque gestão da dívida antes de se entrar numa negociação de uma transação com um banco comercial, a Eurobond Issuance. Temos que tentar ver se controlamos os nossos fluxos económicos, mas ao vermos qual é o nível de controle dos nossos fluxos económicos, isto empurra-nos para uma outra questão. O controle dos fluxos económicos exige SDG 16. Instituições fortes. E, como é evidente, e aqui as instituições fortes não é só tanto para servir também, não é? Accountability, transparência, tudo isto, e acho que tem aqui o meu grande amigo do Tribunal de Contas, concordo, as instituições é para isto, o Sr. Tribunal de Contas, mas no caso da África, um país com instituições fortes é um país que tem um instrumento de gestão do risco incomensurável. E se vocês forem ver, compararem o ranking do Banco Mundial, do CPIA, que portanto, todo mundo sabe, com o risco rating das Credit Rating Agencies, vocês veem o coeficiente de correlação. Ou seja, a existência de instituições impacta portanto, o perfil de risco do país. Como é evidente, esta questão de que o financiamento sustentável é uma condição necessária para o desenvolvimento sustentável, como eu já espero ter provado, não é uma questão de semântica. É uma questão de economia política e de ciência política. Como é evidente, isto empurra-nos para duas questões. A primeira é que eu disse que o mindset era um mindset de gestão da pobreza. E o que é que está por detrás deste mindset? É o rent seeking. Nós sabemos que em África o desenho das políticas públicas é essencialmente determinado por uma perspectiva de rent seeking, de uma maneira geral. E há uma questão que é crucial. Há uma questão, é a minha voz, é uma questão crucial da necessidade de nos afastarmos da gestão de estoques, que é o que a gente faz em África, e começarmos a controlar, como eu disse, os fluxos. Ou seja, aqui coloca-se um problema de controle e ownership dos fluxos financeiros, como eu já tinha mencionado. Slide seguinte. E há aqui uma situação engraçada a nível das finanças públicas. A maior parte dos países africanos, particularmente aqueles que exportam commodities, têm os fundamentos todos para gozarem de saldos primários positivos.
todos eles, exporta commodity, a probabilidade de conseguir um saldo primário orçamental positivo é elevadíssima. E o que é que o Fundo Monetário Internacional nos diz? O oposto. A maior parte dos países africanos não gozam de saldos primários positivos. São saldos primários, quase todos eles negativos. Isto é a ponta do iceberg. Quando um país exporta commodity, Guiné-Bissau, caju, por exemplo, Nigéria, óleo, e por aí fora, petróleo, e por aí fora, o facto destes países não apresentarem saldos primários positivos indica, down the road, na cadeia, há um déficit, portanto, de controle dos fluxos económicos. Ou seja, há poupança que é gerada e que se perde. Sai. E já vamos ver por onde é que sai. E, neste momento, slide seguinte, por favor. Neste momento, há uma combinação em África que eu diria que é quase perfeita. Se agarrarmos, conseguimos, do ponto de vista das políticas públicas. A primeira é o dividendo demográfico. Não é um peso. Os jovens que temos no continente é uma bênção. Que venham mais. É uma bênção. Mas todo mundo vê como um peso. Gerar emprego. Displace. Não. É valor. É energia. É uma bênção. Portanto, o dividendo demográfico. O segundo é o nível, o espaço que temos de formalização da economia. Do ponto de vista da mobilização de recursos, ter uma economia que neste momento é essencialmente informalizada, todo o processo de formalização, por favor, vejam como um processo de geração de recursos domésticos. Não é um peso, é uma oportunidade. Terceiro, a classe média africana. Está a crescer a uma velocidade imensa. Só que neste momento, em vez de alimentar processos de industrialização em África, as cadeias regionais de valor, o que é que está a acontecer? Importações. Estão a bater, portanto, na nossa balança comerciais. Como é evidente, esta combinação faz que a África tenha um potencial de geração de liquidez e de capital de longo prazo. Vejam só a questão do dividendo demográfico. Se aumentarmos anualmente a empregabilidade em 5% e ligarmos esta empregabilidade de 5% à produção de contribuições para fundo de pensões, e se ligarmos o fundo de pensões a capital de longo prazo, quando a África acede aos mercados financeiros internacionais, o perfil de risco é diferente. Porque ela consegue colocar 20%, ela consegue colocar 25%. Próximo slide. Portanto, como resultado, a África foi capturada por este paradoxo crónico, que eu já mencionei no meu overview, portanto, em permanente debt distress, implorando por financiamentos, mas rica em recursos financeiros. Vamos começar pelo lado do debt distress. E vejam o que é que aconteceu nos últimos 2 anos. Em 2022, apenas 2 países. A África é um continente de 54. É um continente que tem necessidade de financiamentos incomensuráveis. Em 2022, apenas 2 países emitiram Eurobonds. Nigéria e África do Sul. E os rendimentos nos mercados secundários, no fundo, indicam custos de refinanciamento duplicaram. Permitam-me dar-vos uns números. Um aumento médio de 600 pontos base, e houve países, isto é impensável. Quem estudou finanças, isto é impensável. Estes valores não existem nas aulas. E há países que viram a sua taxa de juros agravada, ou o seu serviço agravado, em 1.800 pontos base, 18%. Isto arrebenta com qualquer país. O Paulo Gomes que me diga. 18%, nem em sonho, nem em pesadelo. E então, quais são os cálculos para uma pessoa ter ideia do impacto? Com
um montante de eurobonds de 140 bilhões de dólares e um vencimento médio de 10 anos, estamos a falar das condições do Ghana, esse aumento de 6% nos custos de juros chega a 8,4 bilhões anualmente e 84 bilhões ao longo da vida dos títulos. É aquilo que eu disse. O Ministro das Finanças dorme, acorda, e no dia seguinte tem uma fatura adicional de 8,4 bilhões de dólares. Quem sobrevive? Ninguém. Ninguém. E isto representa 0,3% do PIB anual, 30% da dívida, etc, etc. Que soluções é que têm sido colocadas sobre a mesa? São soluções de curto prazo. São soluções de curto prazo. São os 23 bilhões dos direitos de saque especial, são as promessas do G20 para mais 100 bilhões, etc, etc. Mas estas soluções não resolveram o problema e muitas estão a ter dificuldades em ser operacionalizadas. Porquê? Não é culpa do Banco Mundial, não é culpa do G20, porque a solução do problema não está lá. A solução do problema está cá, está nos nossos países, não está lá, né? E, portanto, a encruzilhada em termos de financiamento do desenvolvimento africano não se coaduna com uma fast food approach. Próximo slide. E aqui gostaria de dar o exemplo do Ghana, muito rapidamente. O que é que aconteceu com o Ghana? Antes da pandemia, o Ghana contratualizou uma dívida via Eurobonds de 3,12 bilhões, representando, imaginem, 17% do seu PIB. Houve uma procura 5 vezes superior, uma coisa amazing. E o que é que acontece em agosto de 2022? Portanto, há o descalabro dos mercados financeiros, portanto, resultado de tensões geopolíticas. A inflação aumenta em 38%, desvalorização da moeda, as agências de classificação Moody's and Fitch rebaixaram o perfil de risco do Ghana para garbage, lixo, e o Ghana tem que recorrer, portanto, às operações de resgate do Fundo Monetário Internacional. A culpa é das agências? Não. A culpa é de quem fez o Eurobond? Emitiu o Eurobond? Não. Aqui o que é que faltou? Faltou claramente mecanismos internos de gestão, de construção, de resiliência a choques externos. Próximo slide. Já está. Portanto, a África em permanente débito de excesso, foi o que eu tentei apresentar no slide anterior, com o exemplo do Ghana, mas o que é que nós sabemos? Nós somos ricos. E eu gostaria de dar alguns números. Neste momento, cálculos do Fundo Monetário Internacional, acho que me esqueci de mencionar aqui, peço imensas desculpas. Neste momento, a África anualmente perde 70 bilhões de dólares em ineficiência da despesa pública. Anualmente. 70 bilhões de dólares. 88 bilhões de dólares em fluxos ilícitos. 46 bilhões de dólares em isenções fiscais ineficientes. E 1,3 trilhões de fundos colocados não em África a financiar o nosso desenvolvimento, mas em outras praças financeiras. É o que eu digo no item, no bullet point a seguir. Eu penso que só se perde o que tem. Eu só posso perder esta garrafa d'água se tenho a garrafa d'água. Se eu não tenho a garrafa d'água, não a posso perder. Portanto, a África perde o que tem. Se a África tem estes recursos, é porque é rica em recursos financeiros. Portanto, aqui o problema que eu digo é a África tem, isto prova que a África gera recursos financeiros, mas não tem capacidade de os mobilizar. Tem capacidade de os gerar, mas não tem capacidade de os mobilizar. E aqui que entra nesta equação a mobilização de recursos domésticos e dentro de um ciclo da mobilização dos recursos domésticos permitam reformas e o reforço da gestão das finanças públicas. É crucial para se impedir. Eu vou-vos dar um exemplo. Não sei se está aqui alguém de Angola. Angola é se não me engano, foi há 2 anos.
Há um instrumento que foi criado pela UNCTAD, todo mundo conhece, é o ASICUTA, o Sidonia World, né, todo mundo conhece, e já está em Angola, portanto, em Cabo Verde nós já usamos há vários anos, portanto, foi instalado em Angola, e acrescentaram um módulo à componente de gestão das receitas alfandegárias. Só este módulo levou ao aumento das receitas alfandegárias em Angola em 40%. Em 40%. Portanto, só para vos dar um exemplo do que eu pretendo dizer. Portanto, a África gera recursos, não os consegue mobilizar. Isto é claramente um desafio no âmbito da mobilização dos recursos domésticos, e as finanças públicas estão no meio, estão no centro desta problemática. A slide seguinte. E aqui eu aproveito a oportunidade para desconstruir um outro mito. A África tem um problema de liquidez, como é evidente. Tem um problema de liquidez, todo mundo sabe. Debt relief, debt suspensions e etc. Mas não um problema de solvabilidade. E esta distinção é fundamental para nós que estamos a fazer o policy making na África. A África, sim, tem um problema de liquidez, curto prazo. Mas não temos um problema de solvabilidade do ponto de vista potencial. E os problemas de liquidez emergem porque as políticas públicas não foram capazes de alavancar o potencial que a África tem de construir países, sistemas com uma profunda solvabilidade. E como é evidente, estas duas dimensões têm que ser combinadas nas soluções financeiras. Os debt reliefs e os debt suspensions não combinaram estas duas dimensões. São só soluções de curto prazo que tentam resolver o problema da liquidez no curto prazo, sem tentar entender o que está a falhar a nível da solvabilidade. Portanto, por isso é que eu digo que, para além de se direcionar as soluções à situação do stress dos tesouros nacionais, que é a questão dos debt reliefs, estas mesmas soluções têm que desbloquear o potencial de solvabilidade dos países. Como é evidente, do ponto de vista das políticas públicas, há que reconhecer que as políticas para lidar com problemas de liquidez e as políticas para desbloquear o potencial de solvabilidade são diferentes, complementares, mas são diferentes. Agora permitam ir mais em detalhe. Próximo slide, please. Eu gostaria agora de dispensar alguns minutos, e estou quase a acabar, acho eu, faltam alguns slides, a questão da ineficiência da despesa pública. Já não vamos conseguir, nos últimos 25 anos, gerimos com altos níveis de ineficiência. Os próximos 25 anos não vai ser possível não resolver este problema em África. Porque custa-nos quase 3% do PIB, é muito. 3% do PIB, é muito. E eu aqui gostaria de dar-vos uma perspectiva sectorial. A África perde 12 bilhões de dólares em despesa ineficiente no setor da educação. A África perde 30 bilhões de dólares em termos de ineficiência, em termos de investimentos em infraestruturas. A África perde 28 bilhões de dólares em termos de despesas no setor da saúde. Ou seja, o total dos 70 bilhões. Isto tem que ser resolvido. Voltamos. Mobilização de recursos médicos, o epicentro, finanças públicas. Próximo slide. Fluxos ilícitos. Essencialmente 3 fontes. Trade mispricing, em pleno século XXI, em que as soluções tecnológicas estão nas estantes dos supermercados tecnológicos. 65% dos 88 bilhões é trade mispricing. O que é que significa? Que alguém traz um contentor, aquele contentor, o preço real, por exemplo, vamos supor, é $1 milhão, e declara, consegue provar, ter papéis, passo a expressão, a dizer que não é 1 milhão, mas é 10 mil. É tão básico quanto isto. Não é mais. É tão básico quanto isto. Agora eu pergunto, como é que é possível, em pleno século XXI, com todas as soluções tecnológicas, a África
esteja a enfrentar trade mispricing. Segundo, atividades criminosas, 30%, e a corrupção induzida é de 5%. A verdade é que entre 70 e 2018 já se foram 2 trilhões de dólares. Esta é que é a verdade. Já se foram. A questão que temos que perguntar-nos como africanos, será que nos próximos 10, 15 anos teremos espaço de desenvolvimento para perder outros trilhões de dólares? Né? E aí eu penso que é uma questão que nos interpela. Próximo slide. E aqui é a fotografia. A África recebe 48 da ajuda pública ao desenvolvimento, 54 do investimento direto estrangeiro, mas perde 89. Alguma coisa está furada. Né? Alguma coisa está furada. Portanto, a ideia é, esta é a fotografia que eu tenho utilizado para influenciar a narrativa global, basicamente, e convencer os parceiros africanos a reservarem, marcarem fundos da ajuda pública ao desenvolvimento para ajudar os países africanos a construírem fortes sistemas institucionais, começando pela mobilização de recursos, digamos. Aqui temos também uma ideia das receitas, são números que eu já apresentei, mas aqui o que mais nos deve chamar a atenção é o segundo bullet point. O custo da arrecadação de impostos em África foi de 60%. Mais ineficiente era impossível. Era impossível. E, portanto, é uma questão que tem que ser como é evidente, resolvida, até porque temos os 46 bilhões para digamos, os conseguirmos neutralizar. Slide, por favor, o seguinte slide. Portanto, aqui temos 70, mais 88, mais 46, mais 1,30, mais 1,3. Portanto, como eu disse, refletem um profundo déficit de ownership sobre os fluxos económicos e financeiros, colocando a África na condição de implorar pelo seu próprio dinheiro. E aqui é que está a alma ou o centro deste paradoxo. Nós temos um continente, com a mão direita perde 70 mais 88 mais 46 mais 1,3, é o que nós perdemos com a mão direita, e com a mão esquerda imploramos. Portanto, aqui é este paradoxo que temos que tentar resolver. Mas pior, mas nós imploramos, acedemos ao mercado internacional em condições extremamente gravosas, o Paulo Gomes que nos diga, porque o perfil de risco que as agências têm é extremamente negativo. E o que é que acontece? A África, no fim da cadeia, empresta o seu próprio dinheiro e paga juros pelo seu próprio dinheiro. Faz sentido? Não faz. Se perde e depois vai implorar, e se o que perde entra no sistema financeiro internacional e é o que a África vai implorar ao mesmo sistema, então a África tem que emprestar o seu próprio dinheiro. Se a África tem que emprestar o seu próprio dinheiro, está a pagar juros sobre o seu próprio dinheiro. This is a nonsense. Não é? This is a nonsense. E é isto que... Agora, onde é que está a solução? O problema dos bancos? Não, os bancos têm que fazer negócio. Eles têm shareholders para servir. É aqui. A solução tem que passar por nós. Portanto, quando me dizem que o problema da África é falta de espaço fiscal, eu digo, alto lá. Isto é a ponta do iceberg. Que o problema da África é debt distress, eu digo, alto lá. Isto é a ponta do iceberg. Vamos mergulhar. Por favor, vamos mergulhar e vamos ter a dimensão do iceberg. Onde é que está o problema? E o problema não está fora. O problema está dentro. O problema não está fora, o problema está, portanto, está dentro. E isto leva o último slide. Isto tudo traduz-se em quê?
todo este cenário que eu aqui apresentei de forma muito sumária, basicamente traduz-se que, neste momento, a maior parte dos governos africanos tem espaços extremamente reduzidos de formulação de políticas. Se não há agenda 2063, é SDGs, mas o espaço de formulação de políticas é extremamente reduzido, o polyspace. Porquê? Porque como nós não controlamos os fluxos, não temos instituições fortes, etc., etc., isto impacta negativamente o nosso perfil de risco. Resultado, estamos circundados de condicionalidades. Veja-se a questão energética. O setor energético em África é o exemplo perfeito. A África, neste momento, para conseguir um financiamento para desenvolver as suas potencialidades de gás natural, finalmente já foi considerado verde. Há 10 anos não era, agora é verde. Temos que aproveitar antes que mude cor. Não é? Temos que aproveitar antes que mude cor. A África, para conseguir financiamento, para explorar o seu próprio gás natural e fornecer eletricidade a 600 milhões de africanos, vocês não imaginam o pesadelo que é. No entanto, temos neste momento em África dezenas e dezenas de multinacionais a explorarem o gás africano. Mas não para nós. Mas não para nós. Portanto, aqui, no fundo, esta falta de espaço na formulação de políticas, porque estamos circundados de condicionalidades, como é evidente, impede a África de poder mobilizar os bilhões ou os trilhões que necessita para a transformação estrutural. Portanto, quando nós dizemos que queremos colocar o epicentro na mobilização dos recursos domésticos, e isto é o meu último esclarecimento, não é porque os recursos domésticos vão financiar, não é numa lógica de autofinanciamento, quer dizer, agora temos os recursos domésticos e vamos financiar todas as nossas necessidades. Isso nunca. Mas é o facto de, com sistemas fortes de mobilização de recursos, colocam a África num patamar diferente em termos de aceder aos financiamentos internacionais. Porquê? Porque a África está numa posição de colocar em cima da mesa fluxos que são previsíveis. Eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira e quando me apresentavam um projeto, a primeira coisa que eu fazia não era olhar para o projeto. Eu olhava para o país e via qual era o nível de previsibilidade dos fluxos daquele país. Se aquele país não tinha fluxos previsíveis, eu nem olhava para o projeto. Não ia perder tempo. Né? Portanto, é a necessidade, esta dimensão dos sistemas de mobilização de recursos domésticos que colocam o país numa situação de previsibilidade de fluxos que impactam o risco-perfil daquele país, colocando a África numa posição de aceder aos mercados financeiros internacionais numa posição muito melhor do que aquela que faz agora. Né? Portanto, quando nós falamos de mobilização de recursos domésticos, vai para além do déficit, do financiamento do déficit e da qualidade da despesa pública. E eu fico por aqui. Muito obrigada. Espero ter sido clara. Se tiver tempo? Então. Eu acho que temos que falar duas questões, que eu acho importante, que trouxe aqui tanta informação rica e interessante, desafiante, que acho que merecemos a dizer duas questões, e a Cristina e outra lá. Bom dia a todos.
Bom dia, senhora conselheira. Muito obrigado pela esta aula. Foi uma aula, de facto, relativamente aos desígnios dos nossos destinos. Dante, e citou algumas vezes na sua intervenção o Paulo Gomes, dizia lá ontem, dizia que, de facto, a África vive a reboque, muitas vezes das multinacionais, e como citou, quais são, de facto, considerando aquilo que foram também as metas dos ODMs em 2000, agora os ODS, quais são os grandes desafios nos próximos 25 anos que se colocam às lideranças africanas, à meritocracia africana e, portanto, à sociedade civil africana? É a minha pergunta. Está bem. Muito obrigado. Eu tenho uma questão ou duas questões. A primeira questão tem a ver com a abordagem que foi feita, segundo a qual a África, portanto, está centrada na sua estratégia de desenvolvimento na gestão da pobreza, ao invés da gestão do desenvolvimento. A minha questão é, não é possível combinar essas estratégias, porque numa situação em que temos uma pobreza acentuada em África, e abordarmos apenas a questão do desenvolvimento, isto pode criar, digamos, conflitos, né, dentro das comunidades. Por exemplo, vamos implementar uma fábrica dentro de uma comunidade, mas sem observarmos esta componente da pobreza, não seria uma situação de nós, portanto, gerarmos mais conflitos internos em África? A segunda questão que eu tenho também a colocar é que foi enfatizado que a solução dos problemas africanos está, portanto, em África, não está no exterior. Mas quando nós fazemos uma abordagem assim muito simples, também verificamos que as próprias instituições financeiras internacionais, os organismos internacionais também contribuem para o empobrecimento da África. Porque, na maior parte, quando essas instituições vêm em África, quando nós pedimos, como aqui foi enfatizado, nós imploramos recursos, eles impõem determinadas condições, e que uma dessas condições, portanto, nós não temos a capacidade de negociar. E acaba acontecendo com aquilo que estamos a verificar, é que os recursos vêm em África, mas em África apenas serve como um ponto de passagem. Ou seja, o dinheiro vem à África, mas, por outro lado, são as próprias instituições que impõem condições de que, para que este recurso seja implementado, é preciso que as empresas a serem contratadas sejam oriundas do Ocidente. Então, em algum momento, esse dinheiro volta para portanto, o local de onde eles vieram. Portanto, é um problema esse que também, na minha opinião, as próprias instituições, sim, financeiras internacionais, acabam também contribuindo para o empobrecimento de África. Então, não é uma questão também que podemos refletir no futuro? Obrigado. Muito rapidamente, a primeira pergunta. Como africana, se me permitir. Nós chegamos a uma... Nós temos que reconhecer que estamos numa encruzilhada. Este é o primeiro passo. Estamos numa encruzilhada. E o resolver esta encruzilhada exige por parte dos policymakers uma capacidade de entender as dinâmicas económicas, identificar os multiplicadores e concentrar-se nesses multiplicadores. Não é possível, todos nós sabemos que temos 17 SDGs, ODS. Obrigada, Isabel. Temos 17 ODS. Todo mundo sabe. Mas isto é um framework. Cada país tem que ter a possibilidade de identificar drivers.
Eu acho, no caso africano, é energia. Energia é magia. Neste momento, a África precisa de, nos próximos 2 anos, fazer um leapfrog do ponto de vista energético. Por isso é que a narrativa global de condicionar a África a toda uma caixa fechada de transição energética, sabendo que a África só contribui com 3,8%, is a nonsense. Is a nonsense. Portanto, energia é o driver. E há governos africanos que já estão. O Benin, só para dar um exemplo, o Benin nos últimos 5 anos aumentou a cobertura em termos de eletricidade, se a memória não me falha, de 30 e tal por cento para 70 e tal por cento. E como o Benin há outros. Cabo Verde está nos 98. A gente não exporta uma commodity. Nós somos mais mar do que terra. Somos mais peixe do que human beings. Portanto, a primeira questão é esta. É a habilidade dos policymakers identificarem o driver. A segunda, muito bem. O que é que eu preciso para desbloquear este driver? Preciso de financiamentos. E entender que os financiamentos, a estruturação das transações financeiras não começam fora. Começam dentro. Começam dentro. Senão, não se consegue controlar o processo e acontece o que aconteceu com o Ghana. Terceiro, portanto, temos um driver, energia. Temos os financiamentos como o game changer. Enquanto a gente não resolver isto, não chegamos lá. Mas depois temos que identificar os... Desculpa, eu estou a utilizar as palavras em inglês porque às vezes eu peço imensa desculpa. Os enablers. É que eu tenho vindo a dizer. At the end of the day, instituições do matter. Permitem dar o caso do nosso país, Cabo Verde. Não temos mercado, não temos população, não temos água, não temos território. Esse não, é uma lista interminável. Começámos com GDP per capita de $190. Fomos graduados a país de rendimento médio de $3.800. Com base em quê? Policy and Institutional Development. Intangible assets. Ativos intangíveis. Isto são os enablers. Portanto, os líderes africanos têm que entender o valor que as instituições trazem ao desenvolvimento. E quando eu digo instituições, refiro-me a instituições económicas, sociais e políticas. Não é? E eu penso que é isto. Quando um país começa a ir por esta rota, é um país cujos líderes estão consciente ou inconscientemente a retrabalhar, reshape o mindset deles, o que é um grande sinal. Quanto à segunda questão, a minha experiência, talvez a gente tenha, gerir a pobreza não necessariamente traz desenvolvimento, mas gerir o desenvolvimento de certeza que combate a pobreza. É esta a diferença. Está a ver? É esta a diferença. É esta a diferença. E nós temos que ser capazes de distinguir as duas coisas. Porque do ponto de vista das políticas públicas, são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Diga-me uma coisa, faz sentido a África ter todas as fontes energéticas que tem hoje, you name it, e ser um continente escuro? Não faz sentido. Somos um continente escuro. Na verdadeira acepção da palavra. Não é em sentido figurativo. Faz sentido? Não faz. Portanto, é aquela questão. Se temos recursos, neste caso energéticos, e somos um continente escuro, temos que nos perguntar, não só nós como cidadãos africanos, o que é que nos está a escapar? Porque a cidadania tem um papel a jogar. A cidadania. O que é que nos está a escapar? E eu fico por aqui. Muito obrigada. De energia elétrica em África, em 2019, igualou o consumo de energia da França e da Alemanha. 1
continente consumiu energia igual à França e à Alemanha. E eu, como é evidente, lancei um programa naquela sala. Enough is enough. Enough is enough. Portanto, e aí a problemática do controle dos recursos domésticos. Uma pequena chamada de atenção. Recursos. Eu não estou a dizer receitas, intencionalmente. O R quer dizer recursos, não receitas. Ou seja, para além das receitas fiscais ou das receitas orçamentais. Muito bem. Segundo slide. Espero lembrar-me de lhe dizer. Portanto, a África já financia o seu desenvolvimento, mas não é esta a consciência, nem a nível do continente, nem a nível da comunidade internacional. E vejamos estes números. Deste quadro, o que é que nos diz? Os recursos domésticos neste quadro totalizam 911 bilhões de dólares. Isto são dados de 2018, mas a fotografia não tem mudado. E estes 911 bilhões de dólares são receitas mais poupanças africanas, nossos recursos. Como é evidente, estão muito acima, aqui as cadeiras não deixam ver, 721 bilhões de dólares. Ou seja, os recursos domésticos hoje são 20 vezes superiores ao investimento direto estrangeiro e 16 vezes superiores à ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento, neste momento, é completamente marginal. É marginal. Isto não quer dizer que não seja importante. Aí, o problema, e teremos a oportunidade de ver isto, o problema da ajuda pública de desenvolvimento não é uma questão de montante, porque os 0,7% quase nenhum país dos doadores conseguiu atingir, à exceção de alguns países nórdicos e Luxemburgo, mas pode fazer a diferença, como iremos. Próximo slide, por favor. Portanto, eu aqui gostaria de vos dar uma ideia dos fluxos. Apesar de já estarmos nos 912 bilhões de dólares, portanto, essencialmente a financiar o nosso desenvolvimento, a África tem alguns desafios. Eu vou passar muito rapidamente neste slide, que eu acredito que ontem vocês terão visto isto. Primeiro, as receitas fiscais. 16,6% não é nada. Tendo em conta o potencial da África, não é nada. Nós podíamos estar, pelo menos, com o dobro. Sem aumentar de forma significativa a carga fiscal sobre os cidadãos. Porque nós exportamos, nós somos os fornecedores de grande parte das matérias-primas para o mundo. Portanto, temos onde ir buscar, temos espaço económico onde ir buscar para aumentar esta taxa de fiscalidade sem sobrecarregar o cidadão africano. São escolhas de política. Ou ausência de escolhas de política, também pode ser vista. A poupança. A ideia que se tem é que a África não poupa. As poupanças são baixas. Não é verdade. Não é verdade. Para já temos uma taxa de 20%, que é considerada, se compararmos, é considerada relativamente baixa. Mas eu pergunto, e vou tocar isso num slide mais à frente. Se a África perde 88 bilhões de dólares em fluxos ilícitos anualmente, se quando terminarmos o dia de hoje estamos a 21, não? 21. Quando terminarmos o dia de hoje, 21 de abril, à meia-noite, a África terá perdido, só hoje, 240 milhões de dólares. Minha questão é, e vocês vêm me dizer que o meu continente não produz poupança? Não produz dinheiro. Portanto, vamos ver que o problema da África não é um problema de geração, é um problema de mobilização. O investimento direto estrangeiro, a participação da África é marginal, as remessas têm um potencial imenso, is the low hanging fruit, mas as políticas públicas não estão a conseguir desenhar produtos transacionáveis que permitam alavancar mais numa ótica de desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento é marginal e está cada vez mais marginal, portanto temos que começar a olhar para a ajuda pública mais pela qualidade e não pela quantidade. E já mencionei os fluxos ilícitos.
E o próximo slide é o slide da fotografia. Portanto, esta é a parte, e vocês veem, a parte laranja e azul é o que nós financiamos do nosso desenvolvimento. A parte amarela é o que vem de fora. É simples. Portanto, a maior parte da PAI somos nós. Qual é o problema, se me permitirem? Qual é o problema, se me permitirem? É que o mindset que existe é o oposto disto. O mindset é que o amarelo é a nossa contribuição e o azul e o laranja é a contribuição que vem de fora. Ora, este mindset está a bloquear-nos, literalmente. Próximo slide. Portanto, é o que eu disse. Portanto, a segunda ideia que eu aqui gostaria de passar é, portanto, no espaço das políticas públicas em África, como eu disse, quando apresentei o meu overview, o que predomina é o mindset de gestão da pobreza e não de gestão do desenvolvimento, não é? E, como é evidente, isto interpela-nos como africanos. Isto interpela-nos como africanos no sentido de mudarmos o paradigma. E é muito simples. É muito simples. O desenvolvimento, está todo mundo muito focalizado no desenvolvimento sustentável, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estamos todos focalizados. Só que há um pequeno detalhe. Para conseguirmos promover um desenvolvimento sustentável, antes temos que conseguir um financiamento sustentável. Sem um financiamento sustentável, não há desenvolvimento sustentável. E os últimos 10, 15 anos, desde a crise internacional de 2008 até agora, têm provado isto. Aqui o que é um financiamento sustentável? E eu estou a dizer isto porque isto tem a ver com as finanças públicas. O papel das finanças públicas, das reformas, da modernização, em conseguir construir instituições não no sentido de organizações, mas instituições que permitam que o financiamento se torne um financiamento sustentável impulsionado internamente. E, como é evidente, a minha última mensagem é: a África não alcançará a transformação estrutural contando apenas com financiamento externo para a redução da pobreza. Este business model is over. Financiamento externo para combater a pobreza já não funcionam. Slide seguinte. Então, isto coloca no centro, como motor, a mobilização dos recursos domésticos. E quando nós falamos da mobilização de recursos domésticos, há aí uma peça nesta equação que é determinante, que é aquela que, quando nós começamos um jogo de futebol, o que dá o primeiro pontapé é as finanças públicas. As finanças públicas. Como é evidente, a mobilização de recursos domésticos vai para além, como eu disse, das receitas. E, do ponto de vista dos relatórios do secretário-geral, nós somos os penholders, nós estamos a abordar a mobilização dos recursos domésticos em 5 dimensões. E começamos pela despesa pública. Eu, quando pus a despesa pública como o primeiro item na mobilização de recursos domésticos, houve reações de despesa. Como é que a despesa é recurso? E então tive que lhes contar a história, quando eu comecei a Ministra das Finanças. A minha primeira atividade como Ministra das Finanças foi descobrir os fantasmas no orçamento do Ministério da Educação. Simples. Foi a minha primeira atividade. Eu precisava de dinheiro. O dinheiro de fora demora. Fui à procura de fantasmas e encontrei. Encontrei cabo-verdianos nos Estados Unidos a receber salários da função pública. Portanto, há espaço. Portanto, a qualidade da despesa pública é o primeiro passo. É o primeiro passo numa estratégia de mobilização de recursos domésticos. E o raciocínio é óbvio, desculpem-me. Temos um cesto. Antes de se colocar mais coisas naquele cesto, por favor, vamos tapar os buracos do cesto. Mais simples do que isto é impossível.
Portanto, começando pela receita, pela despesa pública, é este o espírito. Mercado de capitais, a questão das poupanças. Nós produzimos poupanças, fora. Fundo de pensões 1,3 trilhões fora, e não alimentam o desenvolvimento dos mercados de capitais. Temos depois a poupança interna, o mercado de capitais e os fluxos ilícitos. Como é evidente, há duas questões críticas que temos que tomar aqui atenção. O primeiro é a gestão da dívida. E aqui, nesta perspectiva de mobilização dos recursos domésticos, a gestão da dívida é crucial. E a gestão da dívida tem que ser feita numa perspectiva em que o ponto de partida não é olhar para fora e ver onde mobilizar, onde identificar mais oportunidades para se emitir eurobonds, porque esta é a perspectiva, temos dívida, vamos à procura de financiamentos externos. Não. Há uma etapa que tem que ser feita antes, que é controlar os fluxos económicos. E isto, como é evidente, requer uma liderança política em África. É uma questão de liderança política em África. A segunda questão é o SDG 16. São instituições fortes. Porque gestão da dívida antes de se entrar numa negociação de uma transação com um banco comercial, a Eurobond Issuance. Temos que tentar ver se controlamos os nossos fluxos económicos, mas ao vermos qual é o nível de controle dos nossos fluxos económicos, isto empurra-nos para uma outra questão. O controle dos fluxos económicos exige SDG 16, instituições fortes. E, como é evidente, e aqui as instituições fortes não é só tanto para servir também, não é? Accountability, transparência, tudo isto, e acho que tem aqui o meu grande amigo do Tribunal de Contas, concordo, as instituições é para isto, o Sr. Tribunal de Contas, mas no caso da África, um país com instituições fortes é um país que tem um instrumento de gestão do risco incomensurável. E se vocês forem ver, compararem o ranking do Banco Mundial, do CPIA, que portanto, todo mundo sabe, com o risco rating das Credit Rating Agencies, vocês veem o coeficiente de correlação. Ou seja, a existência de instituições impacta portanto, o perfil de risco do país. Como é evidente, esta questão de que o financiamento sustentável é uma condição necessária para o desenvolvimento sustentável, como eu já espero ter provado, não é uma questão de semântica. É uma questão de economia política e de ciência política. Como é evidente, isto empurra-nos para duas questões. A primeira é que eu disse que o mindset era um mindset de gestão da pobreza. E o que é que está por detrás deste mindset? É o rent seeking. Nós sabemos que em África o desenho das políticas públicas é essencialmente determinado por uma perspectiva de rent seeking, de uma maneira geral. E há uma questão que é crucial. Há uma questão, é a minha voz, é uma questão crucial da necessidade de nos afastarmos da gestão de estoques, que é o que a gente faz em África, e começarmos a controlar, como eu disse, os fluxos. Ou seja, aqui coloca-se um problema de controle e ownership dos fluxos financeiros, como eu já tinha mencionado. Slide seguinte. E há aqui uma situação engraçada a nível das finanças públicas. A maior parte dos países africanos, particularmente aqueles que exportam commodities, têm os fundamentos todos para gozarem de saldos primários positivos. Todos eles. Exporta commodity, a probabilidade de conseguir um saldo primário orçamental positivo é elevadíssima.
E o que o Fundo Monetário Internacional nos diz? O oposto. A maior parte dos países africanos não gozam de saldos primários positivos. São saldos primários, quase todos eles negativos. Isto é a ponta do iceberg. Quando um país exporta commodity, Guiné-Bissau, caju, por exemplo, Nigéria, óleo, e por aí fora, petróleo, e por aí fora, o facto destes países não apresentarem saldos primários positivos indica, down the road, na cadeia, há um déficit, portanto, de controle dos fluxos económicos. Ou seja, há poupança que é gerada e que se perde. Sai. E já vamos ver por onde é que sai. E, neste momento, slide seguinte, por favor. Neste momento, há uma combinação em África que eu diria que é quase perfeita. Se agarrarmos, conseguimos, do ponto de vista das políticas públicas. A primeira é o dividendo demográfico. Não é um peso. Os jovens que temos no continente é uma bênção. Que venham mais. É uma bênção. Mas todo mundo vê como um peso. Gerar emprego. Displace. Não. É valor. É energia. É uma bênção. Portanto, o dividendo demográfico. O segundo é o nível, o espaço que temos de formalização da economia. Do ponto de vista da mobilização de recursos, ter uma economia que neste momento é essencialmente informalizada, todo o processo de formalização, por favor, vejam como um processo de geração de recursos domésticos. Não é um peso, é uma oportunidade. Terceiro, a classe média africana. Está a crescer a uma velocidade imensa. Só que neste momento, em vez de alimentar processos de industrialização em África, as cadeias regionais de valor, o que é que está a acontecer? Importações. Estão a bater, portanto, na nossa balança comerciais. Como é evidente, esta combinação faz que a África tenha um potencial de geração de liquidez e de capital de longo prazo. Vejam só a questão do dividendo demográfico. Se aumentarmos anualmente a empregabilidade em 5% e ligarmos esta empregabilidade de 5% à produção de contribuições para fundo de pensões, e se ligarmos o fundo de pensões a capital de longo prazo, quando a África acede aos mercados financeiros internacionais, o perfil de risco é diferente. Porque ela consegue colocar 20%, ela consegue colocar 25%. Próximo slide. Portanto, como resultado, a África foi capturada por este paradoxo crónico, que eu já mencionei no meu overview, portanto, em permanente debt distress, implorando por financiamentos, mas rica em recursos financeiros. Vamos começar pelo lado do debt distress. E vejam o que é que aconteceu nos últimos 2 anos. Em 2022, apenas 2 países. A África é um continente de 54. É um continente que tem necessidade de financiamentos incomensuráveis. Em 2022, apenas 2 países emitiram Eurobonds. Nigéria e África do Sul. E os rendimentos nos mercados secundários, no fundo, indicam custos de refinanciamento duplicaram. Permitam-me dar-vos uns números. Um aumento médio de 600 pontos base, e houve países, isto é impensável. Quem estudou finanças, isto é impensável. Estes valores não existem nas aulas. E há países que viram a sua taxa de juros agravada, ou o seu serviço agravado, em 1.800 pontos base, 18%. Isto arrebenta com qualquer país. O Paulo Gomes que me diga. 18%, nem em sonho, nem em pesadelo. E então, quais são os cálculos para uma pessoa ter ideia do impacto? Com um montante de eurobonds de 140 bilhões de dólares e um vencimento médio de 10 anos, estamos a falar das condições do Ghana, esse aumento de 6% nos custos de juros chega a 8,4 bilhões anualmente,
e 84 bilhões ao longo da vida dos títulos. É aquilo que eu disse. O Ministro das Finanças dorme, acorda, e no dia seguinte tem uma fatura adicional de 8,4 bilhões de dólares. Quem sobrevive? Ninguém. Ninguém. Isto representa 0,3% do PIB anual, 30% da dívida, etc, etc. Que soluções é que têm sido colocadas sobre a mesa? São soluções de curto prazo. São soluções de curto prazo. São os 23 bilhões dos direitos de saque especial, são as promessas do G20 para mais 100 bilhões, etc, etc. Mas estas soluções não resolveram o problema e muitas estão a ter dificuldades em ser operacionalizadas. Porquê? Não é culpa do Banco Mundial, não é culpa do G20, porque a solução do problema não está lá. A solução do problema está cá, está nos nossos países, não está lá, né? E, portanto, a encruzilhada em termos de financiamento do desenvolvimento africano não se coaduna com uma fast food approach. Próximo slide. E aqui gostaria de dar o exemplo do Ghana, muito rapidamente. O que é que aconteceu com o Ghana? Antes da pandemia, o Ghana contratualizou uma dívida via Eurobonds de 13,12 bilhões, representando, imaginem, 17% do seu PIB. Houve uma procura 5 vezes superior, uma coisa amazing. E o que é que acontece em agosto de 2022? Portanto, há o descalabro dos mercados financeiros, portanto, resultado de tensões geopolíticas, a inflação aumenta em 38%, desvalorização da moeda, as agências de classificação Moody's and Fitch rebaixaram o perfil de risco do Ghana para garbage, lixo, e o Ghana tem que recorrer, portanto, às operações de resgate do Fundo Monetário Internacional. A culpa é das agências? Não. A culpa é de quem fez o Eurobond? Emitiu o Eurobond? Não. Aqui o que é que faltou? Faltou claramente mecanismos internos de gestão, de construção, de resiliência a choques externos. Próximo slide. Já está. Portanto, a África em permanente debt distress, foi o que eu tentei apresentar no slide anterior, com o exemplo do Ghana, mas o que é que nós sabemos? Nós somos ricos. E eu gostaria de dar alguns números. Neste momento, cálculos do Fundo Monetário Internacional, acho que me esqueci de mencionar aqui, peço imensas desculpas. Neste momento, a África anualmente perde 70 bilhões de dólares em ineficiência da despesa pública. Anualmente. 70 bilhões de dólares. 88 bilhões de dólares em fluxos ilícitos. 46 bilhões de dólares em isenções fiscais ineficientes. E 1,3 trilhões de fundos colocados não em África a financiar o nosso desenvolvimento, mas em outras praças financeiras. É o que eu digo no item, no bullet point a seguir. Eu penso que só se perde o que tem. Eu só posso perder esta garrafa d'água se tenho a garrafa d'água. Se eu não tenho a garrafa d'água, não a posso perder. Portanto, a África perde o que tem. Se a África tem estes recursos, é porque é rica em recursos financeiros. Portanto, aqui o problema que eu digo é a África tem, isto prova que a África gera recursos financeiros, mas não tem capacidade de os mobilizar. Tem capacidade de os gerar, mas não tem capacidade de os mobilizar. E aqui que entra nesta equação a mobilização de recursos domésticos e dentro de um ciclo da mobilização dos recursos domésticos permitam reformas e o reforço da gestão das finanças públicas. É crucial para se impedir. Eu vou-vos dar um exemplo. Não sei se está aqui alguém de Angola. Angola é se não me engano, foi há 2 anos. Há um instrumento que foi criado pela UNCTAD, todo mundo conhece, é o Azicuta, o Sidonia World, né, todo mundo conhece, e já está em Angola, portanto em Cabo Verde nós já usamos há vários anos, portanto foi instalado em Angola, e
acrescentaram um módulo à componente de gestão das receitas alfandegárias. Só este módulo levou ao aumento das receitas alfandegárias em Angola em 40%. Em 40%. Portanto, só para vos dar um exemplo do que eu pretendo dizer. Portanto, a África gera recursos, não os consegue mobilizar. Isto é claramente um desafio no âmbito da mobilização dos recursos domésticos, e as finanças públicas estão no meio, estão no centro desta problemática. A slide seguinte. E aqui eu aproveito a oportunidade para desconstruir um outro mito. A África tem um problema de liquidez, como é evidente. Tem um problema de liquidez, todo mundo sabe. Debt relief, debt suspensions e etc. Mas não um problema de solvabilidade. E esta distinção é fundamental para nós que estamos a fazer o policy making na África. A África, sim, tem um problema de liquidez, curto prazo. Mas não temos um problema de solvabilidade do ponto de vista potencial. E os problemas de liquidez emergem porque as políticas públicas não foram capazes de alavancar o potencial que a África tem de construir países, sistemas com uma profunda solvabilidade. E como é evidente, estas duas dimensões têm que ser combinadas nas soluções financeiras. Os debt reliefs e os debt suspensions não combinaram estas duas dimensões. São só soluções de curto prazo que tentam resolver o problema da liquidez no curto prazo, sem tentar entender o que está a falhar a nível da solvabilidade. Portanto, por isso é que eu digo que, para além de se direcionar as soluções à situação do stress dos tesouros nacionais, que é a questão dos debt reliefs, estas mesmas soluções têm que desbloquear o potencial de solvabilidade dos países. Como é evidente, do ponto de vista das políticas públicas, há que reconhecer que as políticas para lidar com problemas de liquidez e as políticas para desbloquear o potencial de solvabilidade são diferentes, complementares, mas são diferentes. Agora permitam ir mais em detalhe. Próximo slide, please. Eu gostaria agora de dispensar alguns minutos, e estou quase a acabar, acho eu, faltam-me alguns slides, a questão da ineficiência da despesa pública. Já não vamos conseguir, nos últimos 25 anos, gerimos com altos níveis de ineficiência. Os próximos 25 anos não vai ser possível não resolver este problema em África. Porque custa-nos quase 3% do PIB, é muito. 3% do PIB, é muito. E eu aqui gostaria de dar-vos uma perspectiva sectorial. A África perde 12 bilhões de dólares em despesa ineficiente no setor da educação. A África perde 30 bilhões de dólares em termos de ineficiência, em termos de investimentos em infraestruturas. A África perde 28 bilhões de dólares em termos de despesas no setor da saúde. Ou seja, o total dos 70 bilhões. Isto tem que ser resolvido. Voltamos. Mobilização de recursos médicos, o epicentro, finanças públicas. Próximo slide. Fluxos ilícitos. Essencialmente 3 fontes. Trade mispricing, em pleno século XXI, em que as soluções tecnológicas estão nas estantes dos supermercados tecnológicos. 65% dos 88 bilhões é trade mispricing. O que é que significa? Que alguém traz um contentor, aquele contentor, o preço real, por exemplo, vamos supor, é $1 milhão, e declara, consegue provar, ter papéis, passo a expressão, a dizer que não é 1 milhão, mas é 10 mil. É tão básico quanto isto. Não é mais. É tão básico quanto isto. Agora eu pergunto, como é que é possível, em pleno século XXI, com todas as soluções tecnológicas, a África esteja a enfrentar trade mispricing? Segundo, atividades criminosas, 30%, e a corrupção induzida é de 5%.
A verdade é que entre 70 e 2018 já se foram 2 trilhões de dólares. Esta é que é a verdade. Já se foram. A questão que temos que perguntar-nos como africanos, será que nos próximos 10, 15 anos teremos espaço de desenvolvimento para perder outros trilhões de dólares? Né? E aí eu penso que é uma questão que nos interpela. Próximo slide. E aqui é a fotografia. A África recebe 48 da ajuda pública ao desenvolvimento, 54 do investimento direto estrangeiro, mas perde 89. Alguma coisa está furada. Né? Alguma coisa está furada. Portanto, a ideia é, esta é a fotografia que eu tenho utilizado para influenciar a narrativa global, basicamente, e convencer os parceiros africanos a reservarem, marcarem fundos da ajuda pública ao desenvolvimento para ajudar os países africanos a construírem fortes sistemas institucionais, começando pela mobilização de recursos, digamos. Aqui temos também uma ideia das receitas, são números que eu já apresentei, mas aqui o que mais nos deve chamar a atenção é o segundo bullet point. O custo da arrecadação de impostos em África foi de 60%. Mais ineficiente era impossível. Era impossível. E, portanto, é uma questão que tem que ser, como é evidente, resolvida, até porque temos os 46 bilhões para digamos, os conseguirmos neutralizar. Slide, por favor, o seguinte slide. Portanto, aqui temos 70, mais 88, mais 46, mais 1,30, mais 1,3. Portanto, como eu disse, refletem um profundo déficit de ownership sobre os fluxos económicos e financeiros, colocando a África na condição de implorar pelo seu próprio dinheiro. E aqui é que está a alma ou o centro deste paradoxo. Nós temos um continente, com a mão direita perde 70 mais 88 mais 46 mais 1,3, é o que nós perdemos com a mão direita, e com a mão esquerda imploramos. Portanto, aqui é este paradoxo que temos que tentar resolver. Mas pior, mas nós imploramos, acedemos ao mercado internacional em condições extremamente gravosas, o Paulo Gomes que nos diga, porque o perfil de risco que as agências têm é extremamente negativo. E o que é que acontece? A África, no fim da cadeia, empresta o seu próprio dinheiro e paga juros pelo seu próprio dinheiro. Faz sentido? Não faz. Se perde e depois vai implorar, e se o que perde entra no sistema financeiro internacional e é o que a África vai implorar ao mesmo sistema, então a África está a emprestar o seu próprio dinheiro. Se a África está a emprestar o seu próprio dinheiro, está a pagar juros sobre o seu próprio dinheiro. This is a nonsense. Não é? This is a nonsense. E é isto que... Agora, onde é que está a solução? O problema dos bancos? Não, os bancos têm que fazer negócio. Eles têm shareholders para servir. É aqui. A solução tem que passar por nós. Portanto, quando me dizem que o problema da África é falta de espaço fiscal, eu digo, alto lá. Isto é a ponta do iceberg. Que o problema da África é debt distress, eu digo, alto lá. Isto é a ponta do iceberg. Vamos mergulhar. Por favor, vamos mergulhar e vamos ter a dimensão do iceberg. Onde é que está o problema? E o problema não está fora. O problema está dentro. O problema não está fora, o problema está, portanto, está dentro. E isto leva o último slide. Isto tudo traduz-se em quê? Todo este cenário que eu aqui apresentei de forma muito sumária, basicamente traduz-se que, neste momento, a maior parte dos governos africanos
têm espaços extremamente reduzidos de formulação de políticas. Se não há agenda 2063, é SDGs, mas o espaço de formulação de políticas é extremamente reduzido, o polyspace. Porquê? Porque como nós não controlamos os fluxos, não temos instituições fortes, etc., isto impacta negativamente o nosso perfil de risco. Resultado, estamos circundados de condicionalidades. Veja-se a questão energética. O setor energético em África é o exemplo perfeito. A África, neste momento, para conseguir um financiamento para desenvolver as suas potencialidades de gás natural, finalmente já foi considerado verde. Há 10 anos não era, agora é verde. Temos que aproveitar antes que mude cor. Não é? Temos que aproveitar antes que mude cor. A África, para conseguir financiamento, para explorar o seu próprio gás natural e fornecer eletricidade a 600 milhões de africanos, vocês não imaginam o pesadelo que é. No entanto, temos neste momento em África dezenas e dezenas de multinacionais a explorarem o gás africano. Mas não para nós. Mas não para nós. Portanto, aqui, no fundo, esta falta de espaço na formulação de políticas, porque estamos circundados de condicionalidades, como é evidente, impede a África de poder mobilizar os bilhões ou os trilhões que necessita para a transformação estrutural. Portanto, quando nós dizemos que queremos colocar o epicentro na mobilização dos recursos domésticos, e isto é o meu último esclarecimento, não é porque os recursos domésticos vão financiar, não é numa lógica de autofinanciamento, quer dizer, agora temos os recursos domésticos e vamos financiar todas as nossas necessidades. Isso nunca. Mas é o facto de, com sistemas fortes de mobilização de recursos, colocam a África num patamar diferente em termos de aceder aos financiamentos internacionais. Porquê? Porque a África está numa posição de colocar em cima da mesa fluxos que são previsíveis. Eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira e quando me apresentavam um projeto, a primeira coisa que eu fazia não era olhar para o projeto. Eu olhava para o país e via qual era o nível de previsibilidade dos fluxos daquele país. Se aquele país não tinha fluxos previsíveis, eu nem olhava para o projeto. Não ia perder tempo. Né? Portanto, é a necessidade, esta dimensão dos sistemas de mobilização de recursos domésticos que colocam o país numa situação de previsibilidade de fluxos que impactam o risco perfil daquele país, colocando a África numa posição de aceder aos mercados financeiros internacionais numa posição muito melhor do que aquela que faz agora. Né? Portanto, quando nós falamos de mobilização de recursos domésticos, vai para além do déficit, do financiamento do déficit e da qualidade da despesa pública. E eu fico por aqui. Muito obrigada. Espero ter sido clara. Tínhamos dito que gostaria de fazer um bocadinho de interação aqui com a sala. Se tiver tempo? Então. Mas eu acho que temos várias questões que eu acho importante que tínhamos trouxe aqui tanta informação rica e interessante, desafiante, que acho que parecemos a dizer duas questões e a Cristina e outra lá. Bom dia a todos. Bom dia, senhora conselheira. Muito obrigado pela esta aula. Foi uma aula, de facto, relativamente aos desígnios dos nossos destinos.
Durante, e citou algumas vezes na sua intervenção o Paulo Gomes, dizia lá ontem, dizia que de facto a África vive a reboque muitas vezes das multinacionais e como citou, quais são de facto, considerando aquilo que foram também as metas dos ODMs em 2000, agora os ODS, quais são os grandes desafios nos próximos 25 anos que se colocam às lideranças africanas, à meritocracia africana e, portanto, à sociedade civil africana? É a minha pergunta. Está bem. Muito obrigado. Eu tenho uma questão ou duas questões. A primeira questão tem a ver com a abordagem que foi feita, segundo a qual a África, portanto, está central na sua estratégia de desenvolvimento na gestão da pobreza, ao invés da gestão do desenvolvimento. A minha questão é, não é possível combinar essas estratégias, porque numa situação em que temos uma pobreza acentuada em África e abordarmos apenas a questão do desenvolvimento, isto pode criar, digamos, conflitos, né, dentro das comunidades. Por exemplo, vamos implementar uma fábrica dentro de uma comunidade, mas sem observarmos esta componente da pobreza, não seria uma situação de nós, portanto, gerarmos mais conflitos internos em África? A segunda questão que eu tenho também a colocar é que foi enfatizado que a solução dos problemas africanos está, portanto, em África, não está no exterior. Mas quando nós fazemos uma abordagem assim muito simples, também verificamos que as próprias instituições financeiras internacionais, os organismos internacionais também contribuem para o empobrecimento da África. Porque, na maior parte, quando essas instituições vêm em África, quando nós pedimos, como aqui foi enfatizado, nós imploramos recursos, eles impõem determinadas condições, e que uma dessas condições, portanto, nós não temos a capacidade de negociar. E acaba acontecendo com aquilo que estamos a verificar, é que os recursos vêm em África, mas em África apenas serve como um ponto de passagem. Ou seja, o dinheiro vem à África, mas, por outro lado, são as próprias instituições que impõem condições de que, para que este recurso seja implementado, é preciso que as empresas a serem contratadas sejam oriundas do Ocidente. Então, em algum momento, esse dinheiro volta para portanto, o local de onde eles vieram. Portanto, é um problema esse que também, na minha opinião, as próprias instituições, sim, financeiras internacionais, acabam também contribuindo para o empobrecimento de África. Então, não é uma questão também que podemos refletir no futuro? Obrigado. Muito rapidamente, a primeira pergunta. Como africana, se me permitir. Nós chegamos a uma... Nós temos que reconhecer que estamos numa encruzilhada. Este é o primeiro passo. Estamos numa encruzilhada. E o resolver esta encruzilhada exige por parte dos policymakers uma capacidade de entender as dinâmicas económicas, identificar os multiplicadores e concentrar-se nesses multiplicadores. Não é possível, todos nós sabemos que temos 17 SDGs, ODS. Obrigada, Isabel. Temos 17 ODS. Todo mundo sabe. Mas isto é um framework. Cada país tem que ter a possibilidade de identificar drivers. Eu acho, no caso africano, é energia. Energia é magia. Neste momento, a África precisa de, nos próximos 2 anos,
fazer um leapfrog do ponto de vista energético. Por isso é que a narrativa global de condicionar a África a toda uma caixa fechada de transição energética, sabendo que a África só contribui com 3,8%, is a nonsense. Is a nonsense. Portanto, energia é o driver. E há governos africanos que já estão. O Benin, só para dar um exemplo, o Benin nos últimos 5 anos aumentou a cobertura em termos de eletricidade, se a memória não me falha, de 30 e tal por cento para 70 e tal por cento. E como o Benin há outros. Cabo Verde está nos 98. A gente não exporta uma commodity. Nós somos mais mar do que terra. Somos mais peixe do que human beings. Portanto, a primeira questão é esta. É a habilidade dos policymakers identificarem o driver. A segunda, muito bem. O que é que eu preciso para desbloquear este driver? Preciso de financiamentos. E entender que os financiamentos, a estruturação das transações financeiras não começam fora. Começam dentro. Começam dentro. Senão, não se consegue controlar o processo e acontece o que aconteceu com o Ghana. Terceiro, portanto, temos um driver, energia. Temos os financiamentos como o game changer. Enquanto a gente não resolver isto, não chegamos lá. Mas depois temos que identificar os... Desculpa, eu estou a utilizar as palavras em inglês porque às vezes eu peço imensa desculpa. Os enablers. É que eu tenho vindo a dizer. At the end of the day, instituições do matter. Permitem dar o caso do nosso país, Cabo Verde. Não temos mercado, não temos população, não temos água, não temos território. Este não, é uma lista interminável. Começámos com GDP per capita de $190, fomos graduados a país de rendimento médio de $3.800. Com base em quê? Policy and Institutional Development. Intangible assets, ativos intangíveis. Isto são os enablers. Portanto, os líderes africanos têm que entender o valor que as instituições trazem ao desenvolvimento. E quando eu digo instituições, refiro-me a instituições económicas, sociais e políticas. Não é? E eu penso que é isto. Quando um país começa a ir por esta rota, é um país cujos líderes estão consciente ou inconscientemente a retrabalhar, reshape o mindset deles, o que é um grande sinal. Quanto à segunda questão, a minha experiência, talvez a gente tenha, gerir a pobreza não necessariamente traz desenvolvimento, mas gerir o desenvolvimento de certeza que combate a pobreza. É esta a diferença. Está a ver? É esta a diferença. É esta a diferença. E nós temos que ser capazes de distinguir as duas coisas. Porque do ponto de vista das políticas públicas, são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Diga-me uma coisa, faz sentido a África ter todas as fontes energéticas que tem hoje, you name it, e ser um continente escuro? Não faz sentido. Somos um continente escuro. Na verdadeira acepção da palavra. Não é em sentido figurativo. Faz sentido? Não faz. Portanto, é aquela questão. Se temos recursos, neste caso energéticos, e somos um continente escuro, temos que nos perguntar, não só nós como cidadãos africanos, o que é que nos está a escapar? Porque a cidadania tem um papel a jogar. A cidadania. O que é que nos está a escapar? E eu fico por aqui. Muito obrigada.